A paz, irmãos, tudo bem? Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Todos encontraram? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Somente até aí. Pai, que o Senhor possa me usar como um vaso em tuas mãos, um vaso para a tua honra, um vaso para glorificar o teu nome. Que os nossos corações possam estar preparados para receber a tua palavra e que o Senhor me use apesar de mim mesma, em nome de Jesus. Amém. Bom, ontem nós finalizamos o nosso propósito. Lembrei, o nosso propósito pela nossa família. E algo que Deus fez, a família é algo que Deus fez e foi muita criatividade da parte de Deus. Unir várias pessoas diferentes dentro de uma casa. E a primeira família que surgiu foi lá em Gênesis, quando Deus olhou lá para Adão e disse: não é bom que o homem viva só. E ali nasceu a primeira família da face da terra. Quando eu olho para pessoas, é muito impressionante quanto as nossas vidas podem impactar a vida de outras pessoas e quanto outras pessoas impactam as nossas vidas. Por exemplo, a vida do nosso pai e da nossa mãe, com certeza impactou totalmente as nossas vidas. Eles nos criaram dentro desse ambiente familiar, dentro do nosso lar. É lá onde nós aprendemos a obediência a Deus. É lá que nós aprendemos a nos amar. Lá nós aprendemos a nos perdoar. São muitas coisas que nós aprendemos nesse ambiente familiar. E é muito interessante como a gente consegue tocar a vida de outras pessoas. Imagine só, se você não tivesse casado com o seu marido, ou você, esposo, não tivesse casado com a sua esposa, já parou para pensar? Não existiriam os filhos que vocês têm, não existiria tanta coisa, as nossas vidas seriam totalmente diferentes, se nós não tivéssemos apenas nos casado com aquela pessoa, porque pessoas impactam a vida de outras pessoas. Nesse texto que nós acabamos de ler, conta-se a história. Tudo começa com uma guerra. Houve uma guerra entre a Síria e Israel e, levando os despojos, levaram uma menina cativa. E geralmente quando a gente lê a história de Naamã, nós sempre focamos em quem? Naamã. Só que hoje eu quero te levar a pensar e olhar de forma diferente para a vida dessa garota. Ela, depois dessa guerra, ela foi levada para ser escrava, para ser serva da esposa de Naamã. Essa menina, ela poderia muito bem ficar revoltada, porque ela foi tirada da família dela, do lugar onde ela morava, foi levada como escrava para uma outra cidade e ainda teve que servir. Mas a história conta
e que quando ele estava dentro daquele ambiente familiar, apesar dela não ter o mesmo sangue daquela família, quando ela estava dentro daquele ambiente familiar, ela decidiu apresentar um Deus todo-poderoso para Naamã. Para quem não sabe, a lepra, que hoje é conhecida como a hanseníase, na época era uma doença altamente contagiosa e não havia cura. Hoje nós temos vacina, nós temos como curar. Mas naquela época não. Era como se fosse o Covid há 1 ano e meio atrás. Muito contagioso, não tem jeito, não tem cura, não tem vacina, não tem nada. Era mais ou menos isso, a lepra naquele tempo. E ela era uma doença muito triste, todas as doenças são, mas era muito triste e humilhante porque o indivíduo ele era separado totalmente da sua família, dos seus filhos. Ele não podia mais ter esse convívio com a sociedade. E Naamã era um homem muito importante. Ele era só o comandante do rei da Assíria. Era um cabra muito importante. E ele ia ser privado da sua família, da sua posição, ia começar a definhando, porque a pessoa que tem lepra, ela vai perdendo pedaços, ponta do nariz, e ela vai se acabando totalmente isolada e sozinha. Esse era o destino de Naamã, antes dessa menina intervir em toda essa situação. E o interessante também nessa história é que, nos versículos mais à frente, eu quero que... Gu, você coloca 2 Reis 5, do versículo 15 ao 17. A história conta que Naamã, além dele ser curado, e todo o milagre que vocês sabem acontecer, ele também começou a servir ao Deus verdadeiro. Vamos lá comigo, 2 Reis 5, do 15 ao 17. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceita o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Além de Naamã ter sido curado da lepra, que já era show de bola, ele também ganhou o melhor, que foi a salvação em Cristo Jesus, porque ele reconheceu que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. E ele falou também que ele não faria mais holocaustos, não adoraria mais nenhum Deus, senão ao Deus verdadeiro. E quando eu olho para a vida dessa menina, como ela foi uma peça importante dentro dessa casa, dentro dessa família. Se ela não tivesse sido levada, se tudo isso não tivesse acontecido, ou se simplesmente ela tivesse olhado para si mesma e não se importado com outras coisas, Naamã teria ficado leproso. Provavelmente eu e você nem saberíamos da história de Naamã, porque ele teria sido apenas mais um leproso da sua época. Ele teria tido um final triste e não teria conhecido o Deus verdadeiro. E olha que interessante, Jesus, em Atos dos Apóstolos, em Lucas, perdão, ele cita Naamã. Olha o que diz, Lucas 4:27 diz: também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Você tem noção disso? Era uma multidão naquela nação, naquela época, na época de Eliseu. Imagina quantos leprosos não haviam.
A Bíblia diz, haviam muitos leprosos, mas somente Naamã ele foi curado, porque ele foi impactado por alguém dentro da casa dele, de um servo dentro da família dele. Graças a essa menina e graças a Deus, tudo aconteceu. E todos nós nascemos com um propósito. Nós não somos obra do acaso. Existe uma frase que eu não sei de quem é, que está escrito aqui no final da minha Bíblia, e sempre quando eu olho eu me sinto muito impactada, que diz assim: eu sou a resposta de oração da geração passada, nesse tempo, para essa nação. Você tem noção de que você é resposta de oração da sua tataravó, tataravó, bisavó, talvez que você nem saiba o nome, talvez que você nunca conheceu. Você é a resposta das gerações passadas para esse tempo, para essa nação. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite sobre uma vida que impacta gerações. Essa menina, naquele tempo, naquela nação, naquele contexto, naquela casa onde ela se encontrava, ela fez total diferença. Fez com que Naamã acreditasse no Senhor, Criador de todas as coisas, não fizesse mais holocausto. Ela, ainda sendo uma menina, ela impactou outras gerações. E na verdade nem foram as gerações futuras, né? Foram gerações que vieram antes dela. Para que nós possamos viver uma vida que impacta gerações, nós precisamos ser conduzidos pela palavra. Fala para o irmão que está aí do seu lado, se você quer impactar uma geração, você precisa ser conduzido pela palavra. Essa menina, com certeza, ela foi impactada pela palavra de Deus. Alguém, algum dia, ou o pai, ou a mãe, ou os irmãos, as pessoas do convívio dela, contaram sobre as maravilhas que Deus fez para aquele povo, aquilo que Deus fazia, aquilo que Deus tinha feito através de Elias e depois de Eliseu também. Ela, em algum momento da história, ouviu sobre as maravilhas de Deus. E ela somente repassou aquilo que já estava plantado no coração dela. A palavra de Deus diz em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em algum momento da sua vida você já deve ter ficado sem luz em casa, né? E era terrível quando a gente ficava sem luz e não achava uma vela. Era terrível. E aí você sabia que tinha um sofá, que tinha uma mesa, mas se você fosse andar no escuro ali pela sua própria casa, você saía batendo o dedinho, as canelas, saía esbarrando nas coisas, não é verdade? Porque a gente precisa de uma lâmpada para nos guiar, para nos mostrar que caminho nós estamos indo, se aqui está o sofá, se aqui está o guarda-roupa. E é exatamente essa a proposta da palavra de Deus. A palavra é luz que ilumina, que clareia os nossos caminhos. É impossível nós andarmos no caminho certo, é impossível nós sermos guiados através da vontade de Deus se nós não estivermos sendo iluminados pela palavra. E essa palavra é como se fosse uma vela no dia que acaba a luz. Ela vai iluminando os nossos caminhos. Então, se nós queremos impactar essa geração, as futuras gerações, a palavra de Deus deve ser a nossa base e a luz que clareia o nosso caminho. Provérbios 4:3 diz: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça os meus mandamentos, e você terá vida. Quando a gente obedece,
nós temos essa promessa. Lá na minha casa, quando crianças, nós tivemos várias culturas. Dentre elas, vocês já ouviram falar aqui, foi o tapetinho de oração que o meu pai fez para todos os filhos. Era um tapetinho que ficava do lado da nossa cama, cada tapetinho tinha um nome. E aquele tapetinho não era simplesmente para proteger o nosso joelho do frio do chão, ou para não machucar, mas também para nos lembrar, quando a gente olhava o tapetinho, eu sabia que eu precisava orar. Eu não podia dormir sem orar, sem falar com Deus. Uma outra cultura também que foi inserida na nossa casa um tempo foi o culto familiar. Nós compartilhávamos da palavra de Deus, cada um contava um testemunho, fazia um pedido. E olha, me veio uma coisa aqui em mente agora, que eu nem tinha colocado aqui. Uma vez nós estávamos num culto familiar, ia ser passagem do ano novo, e meu sonho era trabalhar. Eu ia fazer 16 anos. E eu já tinha pedido emprego em tudo quanto é lugar, só que 15 anos, né, ainda não dava. E aí eu lembro que nós fizemos o nosso culto familiar, e meu pai falou assim, cada um faz um pedido de oração, e eu pedi que Deus me desse um emprego, porque eu queria trabalhar. E eu lembro que nós fomos para o culto da virada, e na igreja, a namorada do filho do pastor falou assim, olha, Mi, mais ou menos dia 10 de janeiro, isso foi dia 31, mais ou menos dia 10 de janeiro, eu acho que o rapaz lá da minha loja vai te chamar porque está precisando. E eu falei, meu Deus, que oração rápida, que resposta rápida de oração. Porque nós aprendemos nesse culto familiar muitas coisas. Uma outra coisa que eu anotei aqui, quando eu era criança também, meu pai dava uma mesada de R$20. E nós sempre fomos ensinados que era R$20, mas tinha a parte que tinha que devolver para o Senhor, que era o dízimo. Que a palavra dízimo significa 10%. E aí, na época, eu não sabia fazer conta. Eles falaram, você ganha R$20, R$2 é do Senhor, e o restante fica para você gastar com o que quiser. Então, toda essa cultura foi inserida logo quando nós éramos crianças. E isso ficou cravado na minha vida, na do Pedro, na da Marissa, na da Kelly, de todos. Eu lembro também, mais uma só, para encerrar. Eu lembro também que quando eu era bem criancinha, eu acho que eu não sabia nem ler ainda, no final do dia minha mãe sentava ao lado da cama e ela me ensinou uma musiquinha que recita todos os livros da Bíblia. Você já deve ter ouvido, Gênesis, Êxodo, e eu aprendi criancinha, e hoje eu encontro com mais facilidade por conta da música, já ficou gravado. E isso foi inserido logo quando eu era criança. Porque a geração passada impactou a geração de hoje, que também pode impactar as gerações futuras. Você tem noção do quanto você pode impactar outras vidas? Do quanto você pode fazer diferença em outras vidas? Foram pequenas ações que eles tiveram, que fizeram total diferença na minha vida e dos meus irmãos. Porque a palavra de Deus foi a nossa base. A palavra de Deus foi nos conduzindo. E eu quero te perguntar, responda para você mesmo, como é que você tem impactado outras gerações? E aí eu quero deixar uma dica aqui para os pais, mas uma dica não, mas talvez você pense, mas você nem é mãe, mas eu quero deixar essa dica como filha. Não espere os seus filhos crescerem para você ensinar a importância da oração. Não espere os seus filhos crescerem para você dizer que eles precisam separar a parte do Senhor, ou que eles precisam fazer a leitura bíblica, porque ali eles vão conhecer a Deus. Eu lembro que quando eu comecei a ler, eu não gostava muito de ler. Hoje eu gosto, mas eu não gostava de ler. E eu lembro que tem até a minha primeira Bíblia de quando eu comecei a ler de verdade ali,
E às vezes eu lia chorando, porque eu não gostava de ler, de jeito nenhum. Mas eu lia chorando. Só que hoje é uma prática natural. E se você vai inserindo isso nas suas gerações, impactando os seus amigos, os seus filhos, os seus... Enfim, você vai tornando isso uma cultura normal. Então, essa é a minha dica para você nessa noite. Salmo 18:4 diz: não os esconderemos de nossos filhos, contaremos para as próximas gerações os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aquela menina, serva da esposa de Naamã, um dia foi impactada pela palavra do Senhor. E por isso ela impactou uma outra vida também. Então que nós possamos viver como diz esse salmo: eu não vou esconder, eu não vou me calar, eu contarei as maravilhas de Deus para as próximas gerações. Se nós queremos ter uma vida que impacta outras gerações, nós precisamos ser conduzidos pela palavra de Deus, pela cultura do céu. Amém? Se nós queremos também ter uma vida que impacta gerações, nós precisamos ser missionários por onde nós passarmos. Há muitos anos atrás, quando eu ainda namorava meu esposo, nós fomos num culto de missões. E lá uma amiga nossa que cuidava da rede de missões disse: todos nós somos missionários disfarçados de alguma coisa. Então, você não é o que você faz. Por exemplo, a Maressa, ela não é uma micropigmentadora ou uma vendedora. Ela é uma missionária disfarçada de alguma coisa. Você é um missionário disfarçado de manicure, um missionário disfarçado de vendedor, uma missionária disfarçada de esteticista. Cada um aqui é um missionário disfarçado de alguma coisa. E eu quero te lembrar também sobre alguém que, assim como essa menina, que não é tão citada, a gente cita mais Naamã, uma outra história de alguém que ficou também nos bastidores, mas que foi essencial. O nome dele é Ananias. Quando se conta a história do apóstolo Paulo, primeiro ele era Saulo, e aí ele teve um encontro com Jesus, viu um clarão, Jesus falou com ele: por que você me persegue? E naquele momento ele ficou cego. Ele estava indo para Damasco e ele ficou cego. E aí eu quero, Gu, você coloca Atos 9, do versículo 11 ao 19. E aí Deus falou com o profeta Ananias: vá até tal lugar, deu o nome da rua, deu tudo. Vai nesse lugar aí e ore por esse rapaz. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, mas eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado.
Acabou, né? Acabou. Olha como esse profeta, ele foi importante na vida do apóstolo Paulo. Ele foi levantado por Deus. Deus disse, vá. Deus disse para ele, em outras palavras, ide, vá. Porque eu quero fazer desse homem um grande instrumento. E realmente foi o que aconteceu. Todos conhecem. Nós somos impactados ainda hoje pela vida de Paulo. Porque Ananias um dia escolheu obedecer à voz de Deus, ao ide. Aí eu me pergunto, mas se Ananias não tivesse ido, e eu sei que você já tem a resposta, mas Deus levantaria uma outra pessoa. Com certeza, Deus levantaria uma outra pessoa, porque a obra de Deus não iria parar, porque alguém não quer fazer determinada função ou coisa. Mas olha que privilégio saber que você foi usado por Deus para orar pelo apóstolo Paulo, batizar e ainda enviar ele abençoar. Olha que privilégio. Sabe por quê? Porque Ananias escutou o vá de Deus. Não foi isso que Deus falou? Vá. Ele resolveu ir e obedecer a Deus. Isaías 61, versículo 1 diz, o Espírito do Soberano, olha o que Deus diz por nós, eu quero que você se aposse dessa palavra. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. É para isso que Deus nos levantou, para levar liberdade a outros. E Deus diz para nós, vá. E quando a gente fala sobre ser um missionário por onde passar, não é você, eu só vou ser missionário se for fora de São Paulo, ou fora do Brasil, ou lá na África. Não, se nós podemos ser missionários por onde nós passarmos, quer dizer que a gente pode ser missionário no nosso trabalho, nas festas que a gente frequenta, na faculdade, enfim, nas ruas, em qualquer lugar. Porque não existe hora nem lugar. Se Deus disser, vá, foi para isso que Deus te levantou, levar libertação aos cativos. E para finalizar, Romanos 10, do 13 ao 15 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E eu quero te convidar a ficar de pé e repetir de novo comigo. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Você é alguém que quer impactar outras gerações? Talvez até gerações antes de você, como Deus fez com essa menina. Ela impactou alguém que ela só era uma menina, e ela impactou alguém que era mais velho do que ela. Talvez Deus te levou ao lugar onde você está, ou Deus tem te mantido no lugar onde você está, justamente com o propósito de impactar outras gerações. Gerações passadas, gerações futuras. Como seria a nossa vida se ninguém tivesse nos apresentado Jesus? Como seria diferente e como nosso destino seria desastroso? Mas graças a alguém que ouviu falar das maravilhas de Deus e resolveu impactar as nossas vidas, nós, em nome de Jesus, impactaremos outras gerações.
E para que isso aconteça, nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. E nós precisamos ser missionários por onde nós passarmos, inclusive na nossa própria casa. Antes dos meus pais serem pastores, antes deles formarem, eles fizeram missões comigo. Eles me ensinaram como era amar a Deus, qual a importância de entregar o dízimo, qual a importância de eu tirar um tempo para falar com Deus, para orar, porque eles decidiram ser missionários em uma mini Michele. Feche os seus olhos. Com seus olhos fechados e com o seu coração aberto, Senhor, nós te agradecemos. Nós não temos dentro de nós, na nossa mente, a dimensão daquilo que o Senhor quer fazer ainda em nós e também principalmente através de nós. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor deseja nos usar como ferramentas poderosas em tuas mãos, como foi aqui dito várias vezes, para impactar gerações futuras, Senhor. Nós temos visto que os dias são maus, e a cada dia que passa, Senhor, existe uma desmoralização, Pai, do ser humano. O ser humano tem se rebaixado cada vez mais, mas o Senhor chamou a tua igreja para agir e ser pessoas diferentes. E nós cremos, Pai, que muito mais do que o diabo tem para gerar desmoralização e lançar o ser humano no pó, não dando nada por ele, o teu Espírito tem o poder de fazer justamente a operação inversa. E ele vai fazer através das nossas vidas. Não importa, Senhor, se um dia seremos conhecidos ou se até mesmo o nosso nome será citado, mas o mais importante é que quando nós partirmos, temos a certeza de que aquilo que o Senhor quis fazer para impactar outras gerações, outras vidas, Ele conseguiu fazer através das nossas vidas. E essa é a nossa oração, Pai. Eis-nos aqui, para que possamos ser o que o Senhor deseja que nós sejamos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e também te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Impacte as vidas que estão cercando a sua vida. Até domingo, mas para os jovens até sábado. Sábado nós